Ponto de vista hoje com dois craques da política. Além do Alivaldo Barbosa, Fenelon Rocha. Bom dia, Alivaldo. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia. E com uma técnica dessa, né? Bom, o Fenelon está aqui porque ele traz já uma notícia que ele deu em primeira mão ontem na imprensa piauiense, que é a definição do nome do candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina. Nós vamos já falar sobre esse assunto, porque antes o Alivaldo traz, na verdade, a movimentação da oposição, do deputado Franzé Silva, dizendo que o governador Alivaldo vai cobrar a fidelidade dos aliados. E já trabalha nessa direção, Nádia. O deputado Franzé Silva não tem rodeios ao afirmar que os aliados de 2022 começam a ser construídos agora, em 2020. E faz esse apelo, esse chamamento aos aliados que hoje integram a base que sustenta o governo do Estado. Vai ser difícil alguém ficar no palanque de 20 e em 22 não ter coerência no que vai dizer no palanque de 22. Então é uma coisa que está casada com a outra. Então nós, inclusive, estamos conversando com a nossa base aliada no sentido de buscar essa harmonia de forma a fortalecer a candidatura de Fábio Novo, para que a gente possa não só ganhar a eleição, mas governar essa cidade da mesma forma como governamos o Estado, partilhando o poder, acima de tudo, e tendo a participação de todos os partidos com respeito e com dedicação pelo bem da cidade de Teresina, assim como nós fazemos pelo Estado do Piauí. Aí, Alivaldo, Fenelon. Um recado para quem hoje é da base governista, mas que também dá apoio à base que sustenta o Palácio da Cidade, no caso, a gestão tucana teresinense. Recado, tem que escolher um time. Tem que escolher o time, e a escolha tem que ser agora. Por falar em escolha, Fenelon Rocha, ontem você coloca no seu blog, no cidadeverde.com, que já está definido o nome do candidato do prefeito Firmino para a sucessão de 2020, para as eleições desse ano, e é o nome do secretário Kleber Montezuma. Kleber Montezuma. Foi uma decisão que o prefeito Firmino Filho tomou depois de momentos de angústia, porque ele realizou, de dezembro para cá, Nádia, 6 qualitativas. Isso mostra que havia muita dúvida. Havia muita dúvida. 3 com o Instituto, 3 com outros, exatamente para nortear. Ele avaliava vários critérios, inclusive a questão da força do discurso da própria gestão. E o grande discurso da gestão se chama educação. Isso fez a balança pender para Kleber Montezuma na disputa desse último momento com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, professor Charles Silveira. Ontem, Firmino, eu tive essa informação primeiro de uma pessoa de dentro do Palácio. Olha, está decidido. E eu busquei confirmar. Liguei para o professor Charles Silveira, ele não atendeu. Liguei para uma pessoa muitíssimo próxima ao professor Charles Silveira, que confirmou. Charles já foi comunicado da escolha por parte de Firmino Filho. Firmino Filho comunicou ontem a Charles Silveira. O nome é Kleber Montezuma. Esse mesmo tipo de comunicado o prefeito fez ontem, no início da noite, numa conversa que ele teve pessoal com o presidente regional do PSDB, ex-deputado Luciano Nunes. Então, depois dessas, a gente diz sempre no jornalismo, off com off dá on, né? No caso, foram 3 offs, né, para poder confirmar, para ter um on. Então, a confirmação. E daí a certeza de que falta só o prefeito anunciar. Então, a definição estava entre Charles e Kleber. Silvio já tinha saído já tinha descartado. Aqui isso foi trabalhado. Ontem mesmo o Alivaldo trouxe uma informação do presidente municipal dizendo que esse afunilamento tinha se dado e o que a gente tinha de informação era isso. E tinha mesmo a informação de que havia uma balança, o prato de Kleber Montezuma nessa balança estava pesando mais, estava mais favorável a Kleber. Isso era a informação, por exemplo, que se tinha dentro da Câmara Municipal na conversa com os vereadores, mas faltava a confirmação. E essa confirmação foi ontem, o comunicado de Firmino Filho ao próprio Charles Silveira, levando em conta o critério. Além da educação, um outro fator, Nádia, o fato de Kleber Montezuma ter uma trajetória de baixo para cima, como quem constrói a sua própria história. E isso é fundamental no confronto com pelo menos 2 nomes da oposição, Doutor Pessoa e Fábio Abreu. E olha só uma prova dessa afirmação, Fenelon, exatamente desse registro que nós temos aí,
de um encontro com o secretário Kleber Montezuma Olha na a foto. na primeira gestão do prefeito Firmino Filho, lá no Palácio da Cidade. Estão muito diferentes das fisionomias de hoje. É verdade. Do lado direito ali do vídeo, o professor Kleber Montezuma, e ali o prefeito ao centro, braços cruzados, um encontro ali, na época, com desportistas da área de artes marciais, e ali, bem no canto de cá, na época, a vereadora Francisca Trindade, saudosa Francisca Trindade. Isso é o pessoal da funk também, Quase né? não dá para ver o funk rostinho também, dela, né? Era coberta uma pelo reunião da cabelo. funk, com desportistas da área de artes marciais, mas um encontro para tratar exatamente de temas ligados a comunidades. E aí a presidente da funk, da época, que era vereadora, era suplente, assumiu em decorrência da eleição de Flora Isabel para a Assembleia Legislativa, e aí Francisca Trindade estava lá participando desse encontro. Isso reforça exatamente, Fenelon, isso que você falou. Kleber Montezuma não é um personagem estranho ao Ninho Tucano, e nem a gestão tucana de Teresina. Está aí desde o início, desde os tempos do professor Val Ferraz, ainda no MDB, quando ele foi eleito em 1985. Agora, é uma escolha que não causa assim tanta surpresa, porque era sempre o nome trabalhado nos discursos do prefeito Firmino Filho. Agora é o nome que estava sempre dentro da lista. Exatamente. É o trabalhar nada, é o daqui para frente, né? Numa repercussão assim, curtíssimo prazo. Por exemplo, o presidente da Executiva Estadual, que é muito prudente, o ex-deputado Luciano Nunes, que também era pré-candidato, estava lá com o nome à disposição, tem tratado a questão com muita leveza, com muito comedimento, silêncio total. Ele reconhece que há arestas a parar no Ninho Tucano. Existe lá um segmento que defendia e continua defendendo a candidatura de Silvio Mendes, por exemplo, que deve entrar em campo para exatamente atuar como um bombeiro nessa eventual rebelião desse segmento do Ninho Tucano. E o próprio escolhido, Kleber Montezuma, já está em campo trabalhando, por exemplo, com uma área que ele era muito frágil aí nessa fase de escolha, que é a área política, na relação com a Câmara Municipal, com os vereadores. Pois ele já conversa com lideranças da Câmara Municipal, exatamente tratando estratégias daqui para frente para a sorte do PSDB na sucessão do prefeito. Mas está mantida a filiação do ex-prefeito Silvio Mendes. Tá, sim. Ele vai para o PSDB. Vai. E vai reforçar a campanha de Kleber. Parece essa que expectativa, né? Era essa a expectativa, exatamente. E parece que o prefeito só tinha o ex-prefeito Silvio Mendes só tinha um sinal mesmo com o Washington Bonfim. Ele vinha repetindo isso para os interlocutores. Qualquer que seja o candidato, eu estarei junto. Aliás, Kleber manifestou várias vezes a proximidade com o ex-prefeito Silvio Mendes. Parece que foi feito um trabalho, Nádia, muito forte aí nos últimos dias, muito forte do prefeito, do próprio secretário Kleber Montezuma com o ex-prefeito Silvio Mendes. A ponto, ontem mesmo, conversei rapidamente com o ex-prefeito Silvio Mendes, ele teceu muitos elogios, todas as qualidades do secretário Kleber Montezuma para ser candidato e, no caso de Vitória, ser gestor aqui de Teresina. Ele não colocou nada, nenhum senão, nenhuma vírgula, nenhum senão, nenhum obstáculo a alguma posição contrária à indicação do professor Kleber Montezuma. Manifestou total apoio e, por isso, eu acho que aguardar agora os desdobramentos dessa decisão. E Charles apoia também? Olha, o Charles disse isso numa entrevista aqui na Cidade Verde, no Jornal do Piauí. Aliás, ele disse abertamente que o Kleber torcia por ele e ele torcia pelo Exatamente. Kleber. Ele foi o primeiro que lançou o nome do Kleber há quase 2 anos. Quase 2 anos foi quem primeiro lançou o nome do Kleber. Estava empenhado em se viabilizar? Estava empenhado. Agora resta saber qual vai ser a reação, porque você gostar do colega, mas achar que vai ser o escolhido é uma coisa. E depois dizer, não, o colega foi o escolhido, pode ter alguns desdobramentos. Vamos esperar. Mas ele vai ficar na fundação e depois parece que sai esse mês, né? A expectativa, ontem, informações dentro da própria prefeitura, é que ele pode sair dia 10. Dia 10 agora. Fenelon, vou te liberar para você voltar para a Rádio Cidade Verde, porque o Joelson está no ar lá na Acorda Piauí. O Fenelon, então, trazendo essa informação. Está lá no cidadeverde.com também, para você ter mais detalhes. E, lógico, hoje de manhã, toda a repercussão dessa notícia, né? Tanto no Ninho Tucano quanto na oposição. Claro que o Elivaldo vai atrás dessa informação, o Fenelon também. Elivaldo fica aqui com a gente. Fenelon, obrigada, bom dia. Obrigado, prazer. Até amanhã. Não precisa sair correndo também, pode ir devagar.